Então, olá a todos, eu sou a Sílvia, faço parte do grupo de ciências profissionais da Fisis e hoje vamos entrevistar o Sérgio, que é o comunicador de ciência no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Boa tarde, Sérgio, obrigado por teres aceito o nosso desafio, o nosso convite de vires fazer aqui esta entrevista e partilhar connosco o teu percurso. Boa tarde, obrigado Sílvia. Ia-te então começar por perguntar justamente se nos podias descrever brevemente o teu percurso. Pois a minha formação inicial de licenciatura é em design. Por acaso estive antes de design, tive uma breve incursão em engenharia física, não chegou a 2 anos. Depois resolvi mudar, não era bem aquilo que eu estava à procura, e depois fiz a licenciatura em design de comunicação. E trabalhei na área de design em agências de comunicação digital, sobretudo comunicação digital, marketing digital, no desenvolvimento de websites, campanhas online. E depois, mais tarde, bastante mais tarde, portanto cerca de 9 anos nessa área, depois interessava-me fazer um mestrado e acabei por descobrir que havia uma coisa chamada comunicação de ciência e um mestrado em comunicação de ciência. E então fiz esse mestrado e depois disso surgiu a oportunidade de trabalhar em comunicação de ciência no sítio onde eu estou agora atualmente, o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Portanto aqui estou, juntando a experiência passada, não só da formação em design de comunicação e nas agências de marketing, mas trabalhando em muitas outras áreas e formatos diferentes em que se aplica também a comunicação, no caso da comunicação da astronomia e da astrofísica. Eu ia te perguntar exatamente se nos anos em que tiveste em engenharia física, se for proporcionar alguma preparação para a tua vida profissional e que tiveste mais tarde. Sim, sim, fica sempre alguma coisa. Eu sempre me interessei por ciência e pela parte das ciências e matemáticas portanto não foi só a engenharia física, mas também a formação no secundário, portanto o percurso que eu fiz no secundário foi um percurso de ciências, portanto sim, tive a física, tive as matemáticas, as químicas, e portanto foi todo esse percurso que obviamente ficou e não só hoje me permite entender quando procuro informação científica, estar a perceber um bocadinho os conceitos, mas mesmo na área em que eu trabalhei inicialmente, na área de marketing digital, eu trabalhava sobretudo na área da informática e programação, portanto, embora tivesse formação gráfica, eu estava ali um bocadinho na interface entre os designers e os programadores, portanto a parte das matemáticas, a computação gráfica, a lógica da própria computação, a maneira de pensar, de estruturar o trabalho, em termos de implementação dos websites e do código online, eu penso que isso veio de trás, portanto terá vindo também da engenharia física, mas também do meu percurso científico ainda no secundário. Voltando um bocadinho ao teu percurso, alguma vez sentiste que precisavas de mudar o rumo do teu percurso profissional? E o que é que fizeste assim? Pronto, já chega. Sim, eu fiz naquela breve introdução do meu percurso, acho que se notaram ali duas mudanças, portanto, primeiro aquele interesse pela engenharia física, que era já motivada pela astronomia, na altura interessava muito a astronomia e, portanto, depois escolhi física, acabei por escolher a engenharia física por ter uma área achei que na altura que teria mais saídas, mais vertentes ao nível prático, ao nível da instrumentação, ao nível da engenharia, mas pronto, como eu disse depois na altura, realmente é que não me motivou tanto e eu gostava também da parte visual e por isso depois eu voltei para a parte do design. E é curioso que mesmo no curso de Design de Comunicação sempre tive uma perspectiva de engenharia visual, portanto no meio dos meus colegas eu era aquele que olhava para o design mais na sua perspectiva funcional, de estar ao serviço de uma função, ao serviço dos utilizadores.
E depois, ao longo do meu percurso na área já da comunicação digital, aquilo que me entusiasmava muito eram os desafios diários, praticamente, ou seja, uma área que sempre esteve em revolução, sempre novas tecnologias a aparecerem, portanto era sempre um desafio aprender coisas novas e experimentar coisas novas todos os dias. E não só ao nível tecnológico, mas ao nível também dos produtos, ou seja, a tecnologia permite também fazer coisas diferentes e criativamente, eu trabalhava com criativos publicitários, e portanto eles também surgiam com ideias e dialogavam comigo a saber o que é que era possível fazer, o que é que não era possível. Acontece que a certa altura depois comecei a entrar numa certa rotina e já não saía muito dali, ou seja, já começava a fazer sempre mais ou menos, perdão, mais ou menos as mesmas coisas, e portanto comecei assim a desmotivar-me e comecei a pensar o que outras coisas é que eu poderia explorar. Na altura sempre gostei muito de ciência, não é? Eu sempre li muitas coisas sobre ciência, e então cruzei-me com a comunicação de ciência e comecei a pensar, ok, eu gosto de ler revistas sobre ciência, ver documentários, ir a exposições, como consumidor, mas há pessoas que fazem estas coisas, portanto, e daí então eu resolvi inscrever-me no mestrado e percebi que também tinha muito a dar da experiência que já tinha, que poderia dar também à comunicação de ciência, que é uma área muito multidisciplinar, portanto, mesmo no mestrado eu tive colegas de jornalismo, tive colegas de vídeo, tive colegas professores, tive colegas cientistas, eu vinha da parte do design e do digital, portanto é uma área mesmo multidisciplinar onde se juntam pessoas de áreas diferentes ou as mesmas pessoas têm que fazer coisas diferentes, que acaba por ser um bocadinho aquilo que eu faço hoje em dia também. E essa transição, achaste difícil passar para ciências, às ciências? Eu não voltei às ciências, acho que acabei por juntar a ciência e a comunicação. Eu acho que é mais difícil um cientista entrar na comunicação de ciência do que alguém que vem da comunicação entrar na comunicação de ciência, porque continuamos sempre no domínio da comunicação. E nós precisamos dos cientistas para comunicar a ciência. Portanto, nós somos comunicadores, não somos cientistas, portanto, vamos sempre precisar dos cientistas para comunicar a ciência. Nós não fazemos ciência, por isso nós não precisamos de ser cientistas. Os comunicadores de ciência não fazem ciência, por isso não precisam de ser cientistas. Os cientistas que queiram ser comunicadores de ciência podem ter, se calhar, um pouco mais de dificuldade em entrar no universo da comunicação, que é um universo em que nós tentamos, como na própria palavra comunicação diz, é pôr em comum, em que nós tentamos pôr em comum com o nosso receptor da mensagem, da informação, pôr em comum um conjunto de ideias. E, portanto, temos que perceber esse nosso receptor, perceber o seu contexto, perceber o que é que ele sabe, o que é que não sabe, o que é que motiva, o que é que o entusiasma, em que contexto é que vai consumir essa informação que nós lhe queremos passar. E, portanto, essa é uma coisa que é natural em qualquer comunicador. Para um cientista que trabalha mais com os seus pares, em que as coisas já estão em comum, mais ou menos, não é? É sair um pouco da sua área de conforto. Por isso eu penso que será mais desafiante para quem esteja na área da ciência, não digo os jovens que estejam agora a trabalhar a formarem-se na área da ciência, porque digamos que ainda estão numa idade muito plástica em que estão abertos a imensas coisas, mas alguém que já esteja há muito tempo na ciência, sempre a falar com os seus colegas, esse passo talvez seja, se não começaram a fazer comunicação de ciência desde cedo, pode ser mais desafiante. Eu penso que para os comunicadores o que é mais desafiante é fazermos coisas muito diferentes. Portanto, alguns podem ter a sorte de fazerem a sorte ou acharem que não. Eu, por exemplo, eu acho que é positivo fazer coisas muito diferentes, mas é desafiante o facto de, lá está, alguns podem fazer coisas específicas e fazerem sempre essas coisas,
por exemplo, fazer edição de vídeo, por exemplo, ou trabalhar na área do vídeo. Enquanto que outros podem hoje estar mais dedicados às redes sociais, amanhã estão a escrever um artigo, no dia seguinte estão a produzir um vídeo, para a semana estão a desenvolver um conceito de um jogo de tabuleiro, que envolve ciência, portanto são coisas muito diferentes e a mesma pessoa pode estar a trabalhar em todos esses projetos diferentes que são desafiantes, que são entusiasmantes, mas que também às vezes, pronto, causa esse desconforto que é bom e às vezes menos bom, pronto, é um bocadinho os dois lados, né? Então, tu, enquanto comunicador da ciência, quais foram os maiores desafios pelos quais passaste? Pois, eu penso que é isso, é entrarmos em zonas em que estamos menos confortáveis. Portanto, eu, apesar de trabalhar na comunicação, onde eu me senti sempre mais confortável na área do digital e também na escrita. E, portanto, depois comecei a trabalhar em áreas mais, por exemplo, eventos presenciais, apresentações, comunicações orais. As redes sociais nunca foi assim um meio que me entusiasmasse muito e, portanto, também perceber como é que funcionam as redes sociais. Edição de vídeo era uma coisa em que eu estava confortável, mas se calhar desenvolver guiões talvez já não tanto, e portanto há sempre um conjunto de coisas que temos que aprender e explorar. Sim, um desafio, eu penso que se calhar o mais desafiante acaba por ser as redes sociais, por ser um terreno que mesmo quem está sempre em cima do acontecimento, digamos assim, é um terreno muito volátil em que aquilo que nós achamos que hoje são as boas práticas, daqui a 2 meses já temos que repensar aquilo que estamos a fazer porque as coisas estão sempre a mudar. Portanto, eu acredito que seja mesmo o meio de comunicação mais instável e que nos desafia a estarmos sempre a atualizar-nos, não é? A repensar aquilo que estamos a fazer. Agora ia pedir para falares um bocadinho sobre o projeto que deste início, o PubHD, e como é que surgiu esta ideia. O PubHD vem da junção de pub, que são os bares britânicos, com PhD, a sigla britânica para doutoramento, e isto surgiu em Nottingham, em Inglaterra, em 2014, e eu por acaso estive em 2015, 2014, 2015 em Nottingham e portanto tive contacto em primeira mão com este formato que, diga-se de passagem, em Inglaterra há imensas iniciativas que juntam ciência nos bares. Esta é uma que é especificamente dirigida para estudantes de doutoramento e juntando 2 ou 3 estudantes de áreas diferentes. E na altura eu interessava-me pelo conceito de café científico e já tinha pensado lançar um café científico. O que aconteceu é que me interessou mais este formato com estudantes de doutoramento, juntando áreas diferentes, em vez do café científico, que em geral é focado num único tema. E pronto, e falei com os organizadores de lá e eles ficaram entusiasmados e disseram, claro, damos todo o apoio de informação como é que nós fazemos as coisas, explicaram-me tudo e portanto eu lancei a ideia em 2015, outubro de 2015, aqui em Lisboa. Portanto, é uma coisa que já existe em Inglaterra, já existe em muitas cidades em Inglaterra. Na altura já existia em Dublin, na Irlanda também, portanto Portugal foi a segunda internacionalização e agora aqui, depois de Lisboa, lancei aqui em Lisboa também outros comunicadores de ciência, de contactos que eu já tinha, ou contactos de contactos que eu já tinha, foram lançando noutras cidades, portanto também há em Coimbra, há em Aveiro, no Porto, Braga, Guimarães, Évora. Portanto, é uma questão de procurar. Agora estão um bocadinho parados. Nós aqui em Lisboa continuamos a fazer online, mas neste momento a rede está um pouco parada devido à situação atual. Mas é uma ótima iniciativa. Obrigado, sim. Conselhos ou dicas é que podias oferecer à geração atual dos alunos de Física e Engenharia Física que gostassem de seguir Comunicação da Ciência? Eu diria que o meio universitário é um excelente ambiente para experimentarem tudo o que existe na universidade. Portanto,
todas as oportunidades que existem ao nível das associações académicas, iniciativas como a FISIS, por exemplo. Portanto, se gostam de comunicação, e como eu já disse aqui várias vezes, a comunicação pode ter imensos formatos diferentes, portanto, podem explorar diferentes coisas ou escolher alguma pela qual tenham mais interesse e experimentar, porque realmente se calhar é mesmo a altura ideal para experimentar e arriscar sem se preocuparem. Normalmente depois mais tarde as oportunidades de experimentar e arriscar já não são tão frequentes. Portanto, escrever para uma revista universitária, fazer teatro que ligue teatro com ciência, teatro sobre um tema de ciência, sobre uma personagem histórica da ciência, ou com uma ideia à volta de um tema científico. Colaborar com a FISIS, fazer vídeos com a FISIS, portanto, qualquer formato em que vocês queiram experimentar e juntarem-se e aproveitarem para fazerem coisas. Eu, quando estava em design de comunicação, cheguei a ir várias vezes às bibliotecas do departamento de física, departamento de informática, para pesquisar coisas que precisava para os meus projetos de design. Portanto, eu acho que é importante também haver essas ligações, se tiverem a oportunidade de conhecerem colegas de outros cursos, de outras áreas completamente diferentes da vossa, colegas de cinema, colegas de design. Também acho que é uma excelente oportunidade, podem conhecer outras iniciativas em que vocês também possam trabalhar e desenvolver competências, além daquilo que estão a aprender no vosso curso, desenvolver outras coisas. Ok. Então, e para terminar, que projetos é que gostarias de realizar no futuro? Neste momento, além de manter o Pabetes de Lisboa, no qual agora já tenho mais pessoas envolvidas, portanto somos uma equipa e portanto agora o barco vai muito bem encaminhado. Gostaria de apostar em projetos, há imensas coisas que nós fazemos aqui no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e gostaria de apostar aqui em projetos no Instituto, nós em particular ligando a astronomia à cultura, desenvolvendo projetos que apostem nas várias formas artísticas e que permitam, através dessas formas de arte, das mais diversas, atrair a astronomia para outros públicos e, portanto, gostaria de investir mais nisso e irei investir mais nisso nos próximos tempos. Ok, então dou assim por terminada a entrevista. Obrigada mais uma vez por teres Obrigado, participado, Silvia. gostei muito.